Uma semana antes do Dia dos Namorados, eu descubro que o meu namorado tá me traindo. Eu fui hoje até o serviço dele, eu vi ele se beijando com outra pessoa. Ele não sabe que eu sei. Ele sempre falou que me amava. Mas de umas semanas pra cá, ele tá muito diferente, anda com o celular agarrado nele. Aí eu tava perguntando o que que tava acontecendo, e ele só fugindo do assunto, falando que era coisa da minha cabeça, então pronto. Aí hoje eu resolvi ir no serviço dele, olhar de longe, ele não viu que eu fui. E no horário de almoço dele, ele tava se agarrando com a colega de trabalho dele. Ele trabalha num supermercado, a menina também trabalha no supermercado, eles estavam de uniforme. E aí eu vi de longe, eu não tive coragem de chegar neles, daí eu saí correndo e vim pra casa. Isso foi no horário de almoço, agora já é de noite, ele não sabe que eu sei. Aí eu não queria terminar com ele, porque semana que vem, Dia dos Namorados, a gente completou 1 ano juntos. Semana passada e a gente ia comemorar junto no Dia dos Namorados. Aí eu não sei o que que eu faço, porque eu não tenho coragem de terminar com ele.